Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui trazendo mais um vídeo para vocês hoje para falar sobre um assunto que é extremamente sério. Nessa questão, mas antes de começar, né, vamos fazer o jabazinho do canal aqui, importante para mim. Então você já sabe, se inscreve, compartilha, segue o canal, compartilha com seus amigos, seus familiares. Eu tô aqui nessa missão e eu preciso de ajuda de cada um de vocês, é muito importante. Mas mesmo que você não seja da cidade, não se preocupe, a sua ajuda, o seu compartilhamento me ajuda bastante, porque cria engajamento e aumenta cada vez mais minha rede, beleza? E alcança as pessoas da cidade também. E você aos poucos vai conhecendo o meu trabalho também. Vamos lá. É, Tem essa questão aqui. Fazenda propõe ao Banco do Brasil reduzir compulsório para ampliar a oferta de crédito imobiliário. O que é isso, Rodrigo? Do que você está falando? Bom, existe um valor que chama depósito compulsório. Vamos entrar aqui para mostrar um pouquinho para vocês, explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Mas não vou me estender não, porque é uma questão bem técnica. Inclusive esse artigo no site da suno.com.br é um site de investimento, eles entendem muito sobre esses assuntos financeiros. Vou colocar o link na descrição se você quiser saber a fundo sobre o que significa a questão do compulsório. Mas eu vou passar um pouco sobre o que o que é o depósito compulsório? Né? É uma ferramenta fundamental para a manutenção do sistema bancário e não é diferente no Brasil. Então, basicamente, é só para criar uma manutenção, garantia de manutenção do sistema bancário. O que é o depósito compulsório? O depósito compulsório é uma medida que obriga os bancos e instituições financeiras a depositarem parte dos seus recursos captados dos clientes. Então, aí todo o dinheiro que. Não sei se você já se perguntou isso alguma vez, mas todo o dinheiro que você detém, quando você coloca no banco, esse dinheiro fica com o banco e alguma coisa acontece com ele. Aí muita gente especula várias coisas, o banco usa para investir e não sei o que, e ele usa mesmo. Mas parte desse dinheiro fica retido com o banco Central para criar determinadas garantias e evitar volatilidades de mercado e outras coisas do gênero. Então, não vou entrar como ele funciona, como eu falei, eu vou colocar o link na descrição se quiser saber mais um pouco sobre esse assunto. Para que serve o depósito compulsório? Margem de segurança, controle da moeda e política econômica. Então, tudo isso daqui envolve a questão do Brasil, política econômica, controle da moeda, também a questão do Brasil em si, e margem de segurança, que não só para o Brasil, mas também para os bancos. Isso é uma garantia, o Banco Central é mais ou menos como se pegasse 20% e falasse, ó, banco, eu não quero que você tome risco demais. O banco já toma muito risco por questões de crédito e tudo mais. A gente vê o resultado da Americanas em relação ao Santander, o impacto que teve ao Santander e também ao Bradesco, né, as duas grandes instituições financeiras do país. E o Banco Central, de certa forma, segurando parte desse dinheiro, acaba criando um pedaço de, vamos dizer assim, gordura, né? Deixa o banco fazer as besteiras que ele faz, não necessariamente besteira do próprio banco, mas assumir o risco, né? Tomar o risco, e ele garante que tem aquele 20% ali que envolve a questão do dinheiro do banco, até por questões de inadimplência, para poder pagar caso aconteça a quebra de uma instituição financeira. Também tem algumas ferramentas garantidoras de que você não vai ficar sem seu dinheiro e coisa do tipo, né? Então, novamente, eu não vou passar por cada um dos itens, mas depois vocês podem dar uma lida, vou colocar o link na descrição. E aqui é importante a gente falar sobre essa questão do depósito compulsório, porque essa discussão aqui está sendo envolvida diretamente com a Caixa Econômica Federal. E o depósito compulsório é diretamente relacionado ao depósito compulsório da poupança. É grave? É grave, porque como eu falei, quando você propõe ampliar a oferta para reduzir o compulsório, ou seja, o que eles querem fazer não é reduzir o depósito compulsório da poupança, eles querem manter a quantidade que é feita, só que eles vão remover uma parte dessa quantidade para uma finalidade, que nesse caso é o crédito imobiliário. Como a Caixa é federal, então existe uma necessidade subsidiária, né, do governo federal. Então o governo federal não tem dinheiro, tá cheio de anseios para poder conseguir fazer suas obras, suas mirabolantes coisas para agradar gregos e troianos. A gente sabe que isso não é possível, então tem que fazer algum tipo de malabarismo e a conta vai ser paga lá na frente. Então esse dinheiro possivelmente possa ser removido da garantia de pagamento de depósitos de poupança. Então você que tem poupança, preocupe-se, porque existe essa possibilidade. Claro que é extremamente remota, que a Caixa Econômica Federal não vai te pagar, não vai, né, mais para frente o governo federal não emitir uns precatórios para poder te pagar caso aconteça alguma coisa com esse dinheiro.
A gente sabe o que vai acontecer, né? Sempre acontece, superfaturamento, coisa do tipo. Ah, mas aí o pedido foi apresentado ao Ministério da Fazenda pela própria Caixa Econômica Federal. Por quê? O banco ele é líder no mercado de financiamento imobiliário, até porque é uma das menores taxas de juros e também envolve a questão do Minha Casa Minha Vida e projetos, apesar do que o PAC é mais envolvendo o BNDES do que a própria Caixa, mas a Caixa também subsidia certas dessas financia, né, parte dessas construções. Então, vamos ler um pouquinho sobre a notícia aqui. A reportagem do exame, essa reportagem saiu ainda no ano passado, em 2023, aqui não tem a data, né, é uma pena. Aqui, 23. 14 de novembro de 2023 foi quando saiu essa notícia. Recentemente, ainda nesse mês de março, houve mais uma declaração do presidente da Caixa dizendo que ele estava sendo pressionado a aceitar isso. Então, aparentemente, isso daqui não é tão verdade, né? O pedido foi apresentado ao Ministério da Fazenda pela Caixa. Aparentemente é ao contrário. O Ministério da Fazenda está pressionando a Caixa para liberar esse dinheiro. Então, na reportagem da época aqui, né, o Ministério da Fazenda negocia com o Banco Central uma medida que pode aumentar a oferta de crédito imobiliário no Brasil. Então, isso aqui é de fato uma medida que foi tomada inicialmente pelo Ministério da Fazenda, né? Por que ele tem que negociar com o Banco Central? Como eu disse, o depósito compulsório de qualquer natureza, ele é diretamente ligado à responsabilidade do Banco Central de controlar esses valores, né? Então, o que a gente pode falar é que pode ter um pouco mais de volatilidade no mercado por questão do risco Brasil aumentar, por causa dessa incerteza desse dinheiro, né? Você vai tirar um dinheiro que é uma garantia, mais ou menos uma garantia para as instituições financeiras e para manter os bons pagadores, então pode aumentar esse risco. Não estou batendo martelo, mas existe essa possibilidade, né? Afinal de contas, tudo que a política acaba se envolvendo também acaba piorando. Inclusive, ainda nesse mês, dia 20/3, se eu não me engano, agora, saiu um índice de aumento de rejeição do mercado financeiro em relação ao Lula e as decisões e todas essas intromissões que ele tem feito, intromissões políticas que ele tem cometido dentro do mercado financeiro. Então a gente envolve Petrobras, a gente envolve, inclusive tem várias investigações envolvendo licitações suspeitas, também a própria intromissão do governo Lula em relação a conselheiros, a escolha de conselheiros. Tem a questão da Vale, também é uma intromissão política dentro do mercado financeiro. A gente tem a questão da Eletrobras, também tem o governo Lula tentando cooptar a empresa de volta, né? A empresa só dava prejuízo e finalmente, depois de um ano sendo uma empresa privada, ela finalmente deu lucro. Muita gente reclama, mas continua sem luz, problema de luz, mas isso daí é uma questão de licitação que o governo federal precisa liberar para as empresas fazerem esses tipos de investimentos para melhoria de infraestrutura. E infraestrutura não é aquele tipo de coisa que você faz investimento, depois de fazer a licitação, que tem a burocracia toda envolvendo toda aquela situação, você ouviu certo, burocracia. Então você tem todo esse trâmite, demora lá 1, 2 anos, tem leilão de linha de transmissão, um monte de coisa, né? Você só vai receber daqui 6 meses aquela linha de transmissão, aí você vai receber o direito de que o governo te paga a empresa, uma coisa chamada RAP, a empresa usa esse RAP para poder investir, se alavancar, e aí demora, aceita investimento do banco, aí demora mais não sei quantos meses para aprova esse investimento, daí ele tem que fazer um projeto, enviar para o governo, mostrar para o governo que aquele projeto tem que ser validado, então vai passando muitos anos. Então você que critica muito essas questões, você tem que esperar. Calma, cara, calma. Nada acontece do dia para a noite. A educação não melhora em 4 anos, não melhora em 8 anos. O governo federal, a gente vê os resultados, por exemplo, da educação dos anos 2002 a 2006 agora, em 2020, entendeu? Então, é uma questão de tempo. Esta é uma discussão reduzir os depósitos compulsórios que incidem sobre as cadernetas de poupança e com isso liberar mais recursos para o financiamento habitacional. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo vice-presidente de finanças da Caixa, que é uma moça inclusive, né? Marcos Brasiliano. Tá, esse aqui é o vice-presidente de finanças. A vice-presidente da Caixa é uma mulher, esqueci o nome dela. Durante a divulgação do balanço do terceiro trimestre do Banco Público.
Segundo ele, essas conversas ocorrem em meio ao processo de saques de poupança ao longo dos 2 últimos anos. As instituições financeiras podem usar até 65% dos saldos das cadernetas de poupanças para concederem empréstimos imobiliários. Então a questão toda é essa daqui. Então você tem por que você tem essa margem enorme aqui? Do que as instituições financeiras podem utilizar das cadernetas de poupança? Somente 65% da totalidade do valor. Porque existe uma questão garantidora do governo em pagar esses valores. Então, 65% ainda, 35% de diferença, eles estão querendo subir para 70%, pelo que eu entendi, né? Então, o que aponta nos dados do Banco do Brasil, do Banco Central, é que as retiradas da caderneta de poupança superaram os depósitos em 98 bilhões de janeiro a outubro desse ano. Os juros altos e o nível de endividamento dos brasileiros explicam parte da saída de quase 100 bilhões da poupança. Não só por causa disso, porque o brasileiro, de certa forma, ele começa a se educar financeiramente, entender que a poupança não é uma boa forma de investimento, porque geralmente a poupança ela segue, pelo menos no Brasil, o rendimento da poupança acaba sendo linear ou até mesmo aquém a inflação do país, e a inflação a gente sabe que come o valor do seu dinheiro, o seu poder de compra diminui com o passar dos anos, e se o rendimento da poupança não for suficiente para suprir essa diferença, você vai perdendo o seu aquele dinheiro que vale X, ele vai passar a valer X menos a inflação do período. Então, é essa que é a questão. Então, eu não vou passar mais um pouco mais abaixo, mas eu vou deixar o link da notícia, da reportagem aqui embaixo também. Então, existem muitas nuances sobre essa questão. Eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que o risco que vai se criar com o aumento de liberação de crédito para as instituições financeiras é perigoso. Claro que você vai criar um ambiente mais saudável para as instituições financeiras, aquilo que a gente já é conhecido desde 2002, que o nosso governo federal ele ama os bancos, ama os banqueiros e vai favorecer eles cada vez mais, porque se você libera mais ainda a possibilidade de gasto financeiro, não só para a Caixa, mas isso seria uma regra geral, acredito eu. Então outros bancos, assim como Itaú, o próprio Banco do Brasil, a Bradesco, que tem uma carta de crédito grande também, esses bancos acabariam tomando parte nessa brincadeira toda e poderiam passar a lucrar cada vez mais. E a gente sabe que esse lucro não é um lucro verdadeiro do banco, até porque tem essa intromissão do Estado, e a gente tem que ver se esse tipo de intromissão vai ser permanente ou se ela vai ser até mesmo se ela possa ser barrada no Senado, ou até o STF possa considerar que não faz sentido liberar esse tipo de coisa, se está previsto em lei que é 65%, não vai poder mudar. Então tem muitas nuances aí que a gente precisa acompanhar e verificar. Até o presente momento a gente só teve a declaração do presidente da Caixa dizendo que está sendo pressionado pelo governo federal para concordar com a liberação desses 5%, né? Então vamos acompanhar os próximos capítulos. Hoje, né, no dia 23, a gente teve acompanhamento dessa polêmica sobre a questão dos móveis do Alvorada, o que eu acho um absurdo, porque a gente acaba perdendo a oportunidade de enxergar coisas tão importantes como essas. Coloca nos comentários o que você acha sobre essa questão, se você acha que é interessante, se você acha que é perigoso, e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Você sabe, eu estou aqui nessa missão, e é isso. Meu nome é Rodrigo Virense, curte política, já sabe, se inscreve no canal, me dá aquela força. Até o próximo.